Nós prometemos hoje tratar dessas raízes aqui, as raízes da traição. E isso é mais importante do que você possa imaginar, não só para quem já traiu e foi traída, ou foi traída ou traído, mas para todas as pessoas, porque a traição é um mal generalizado na humanidade. Pois quando a gente fala de traição, a gente não está falando só do envolvimento de uma pessoa comprometida com uma terceira pessoa. Não é só isso. Traição é muito mais amplo do que isso. Traição também inclui mentira, né? Você mente para a pessoa, você engana a pessoa, você está traindo a confiança dela. Traição envolve mentira, envolve engano. Traição envolve quebras de promessa, quebra de confiança. Você confiou na pessoa com alguma coisa, a pessoa te prometeu, depois não cumpriu, quer dizer, quebrou-se uma confiança. Quando há ocultação, oculta-se informações, oculta-se dinheiro, oculta-se fatos, é uma traição. Porque você, pense comigo, você vai dar a sua vida, quando você se casa, você está comprometendo a viver a sua vida ao lado de uma pessoa. Você vai dormir com essa pessoa, ela vai dormir com você. Vocês vão comer juntos, vocês vão pagar contas juntos, vocês vão orar juntos, vocês vão ter filhos provavelmente juntos. E você não sabe quem é a pessoa? Você não tem todas as informações sobre a pessoa? Ela esconde coisas de você? Então, sim, existe traição que nunca envolveu nada sexual, mas envolve essas quebras de confiança, essas rupturas, onde falta a verdade, e onde falta a verdade você tem uma lacuna, você tem uma nuvem cinzenta que você não sabe que está ali, uma fumaça que você não sabe que está ali por trás. Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia é que a traição é um tanto aceitável, né? As pessoas, elas traem e elas pensam assim, quem não? Quem não? Todo mundo erra, né? E aí justifica, muita gente justifica a traição. Porque estava frio o casamento, porque ele não me dava atenção, porque uma coisa foi levando a outra, eu dei mole, eu vi isso na minha casa, nos meus pais, eu vi meu pai traindo a minha mãe, eu vi minha mãe traindo meu pai, eu cresci no meio que isso era muito comum, a pornografia, né? Então a pessoa, ela justifica a traição. Enquanto você justificar a traição, enquanto você vê que a traição é uma consequência de outras coisas na sua vida, você não vai eliminar a raiz dela. Você tem que ver que a traição é uma raiz negativa, ruim, e que não é justificável. Não se justifica traição. Então, traição é como você falou, tem muitas formas de trair. E às vezes o casal tem ali um problema e porque um não vê aquilo como traição, não faz as mudanças que precisam ser feitas. Então, não corta aquela amizade, não corta aquela mania. Fica ali insistindo uma coisa que está machucando aqui, que está traindo. Que normalmente não aceitaria que o outro fizesse, né? Mas acaba fazendo, né? Não aceitaria que o outro ficasse conversando com terceiras pessoas, dando intimidade, mas faz. Mas essa falta de noção do certo e errado, essa falta de percepção do que é a traição, é um sintoma do afastamento de Deus. Porque quando você, entenda, você tem de um lado Deus, não se esqueça da raiz da traição. Deus é fidelidade, Deus é lealdade, é verdade, honestidade, compromisso, aliança. Sinceridade. Sinceridade. Então, Deus é tudo o que as pessoas querem,
tudo de bom. Do outro lado você tem Lúcifer, que foi o primeiro traidor. Então, ou você é influenciado por Deus, pelos princípios de Deus, ou você é influenciado pelo espírito de Lúcifer, onde a traição é normal, que ele foi o primeiro traidor. Então, quando a pessoa está longe de Deus, ela não tem contato, ela não tem comunhão, não tem relacionamento com Deus, proximidade de Deus, naturalmente ela já está. Se eu estou longe de um, eu estou perto do outro, né? Então, não está perto de Deus, está perto do espírito anti-Deus, o diabo. Então, aí a pessoa começa a relativizar tudo, ela começa a dizer, normalizar as coisas ruins, que não são normais, mas começa-se a normalizar. E aí, por isso que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de enxergar que aquilo é traição. Mas se elas estivessem perto de Deus, elas entenderiam que nem Deus, por exemplo, aceita ser trocado. A Bíblia diz, Deus fala assim: a minha glória eu não darei a nenhum outro. A minha glória eu não darei a nenhum outro. Deus não aceita, por exemplo, idolatria. Primeiro grande mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não é isso? Sim ou não? Primeiro mandamento, lá dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus é um só. Deus quer aliança com o seu povo. Mas enquanto Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai, o povo lá embaixo estava construindo o quê? Um bezerro de ouro e dizendo: eis aqui o nosso Deus que nos tirou do Egito. É igual aqueles casais que você vê: fui traída na lua de mel. Deus foi traído na lua de mel. Você pensa assim: poxa, eu senti a dor que eu senti de ser traída, é uma dor que eu nunca imaginei. Deus sentiu essa dor desde o céu e continua sentindo todos os dias na terra. Por isso Ele sabe a sua dor, Ele sabe o que você está passando e Ele pode ajudar você. Mas a cura disso começa com você entender onde o problema se originou. Deus é traído todos os dias. E se você quer ficar livre da traição, você tem que se alinhar com o caráter de Deus. Porque Deus é traído, mas Deus não trai. Deus nunca traiu ninguém. E nós estamos numa época que Jesus inclusive profetizou, o final dos tempos, quando Ele disse assim: nesse tempo, qual tempo? O final dos tempos. Quando Ele profetizava sobre o final dos tempos, Ele disse: muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Quer dizer, muitos. Quer dizer, a gente está chegando num ponto em que a traição está sendo normalizada. Você vê hoje celebridades promovendo o relacionamento aberto, não é isso? Relacionamento aberto. Não, nós temos relacionamento aberto. Vamos formar um trisal. Vamos fazer aí um trisal. Já ouviu falar em trisal, né? Já ouviu falar? Tem alguém aqui que não sabe? Nunca ouviu falar que é trisal? Sabe não? Para vocês que chegaram ontem da lua, trisal é um casal de 3. Trisal. É o que estão criando por aí. São as modas. Tudo isso é para quê? Para normalizar. É uma coisa bonita. É uma coisa... Não é traição. O combinado não sai caro. Então nós combinamos que o nosso relacionamento é aberto. Eu fico com quem eu quero, ela fica com quem ela quer. E se nós queremos uma terceira pessoa, então a gente traz essa pessoa para dentro de casa e vamos tudo normal, tudo em casa. Assim está o mundo, é o que Jesus falou. Vão chegar, e já estamos nesses tempos, em que muitos trairão uns aos outros. A traição se tornará normal, e é o que a gente já está vendo aqui. Quando a gente fala em algum lugar, pessoas que não nos conhecem, perguntam: vocês estão casados? Quanto tempo tal? Somos casados há 34 anos. 34 anos?
E vocês não cansam, não? Qual o segredo e tal? As pessoas ficam assustadas que um casal possa ficar juntos tanto tempo e bem, e feliz. Ficam assustadas. Por quê? Porque o normal não é mais isso. O normal é isso. Então, se você não se programar ou reprogramar a sua cabeça dentro da palavra de Deus, infelizmente, você vai provar da mesma coisa que está profetizada. Você vai fazer parte desses muitos aí que Jesus profetizou. Veja que ele não falou todos. Não precisa ser todos. Você não precisa estar entre os muitos. Mas se você não fizer uma escolha consciente, você vai entrar no bolo, você vai entrar nessa onda e também vai ser traído e trair e achar normal. A pessoa fala assim, eu não aceito traição. Eu não traio, eu não aceito traição. Aí de repente está ela lá traindo. Ela viu a mãe traindo, o pai traindo, falou que nunca ia fazer isso. E ela está lá fazendo. Por quê? O que aconteceu? São as portas que ela foi abrindo, esses comportamentos pequenininhos, bobinhos. Qual o problema? Qual o problema? Ela foi entrando, e de repente ela já estava lá, traindo. Então, avalie essas coisas, porque essas coisas estão aí, né? Às vezes são coisas que você faz, que você sempre fez, mas que são erradas, você tem que cortar. O próprio Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus. Se Davi não conseguiu. É ou não é? Sou melhor que Davi? Não sou melhor que Davi. Mas eu posso aprender com o erro dele. Não preciso cometer o erro dele para saber que aquilo ali é um risco. Sim ou não? Então, eu tenho que prevenir. E a única forma de prevenir é eu entender. Eu sou capaz de trair? Sou. Você é, eu sou. Todo ser humano é capaz porque tem o DNA da traição aqui. Adão e Eva traíram Deus no jardim do Éden. Então está aqui, o DNA está aqui. Lúcifer traiu Deus no céu. E está aí influenciando as pessoas a traírem, tentando normalizar a traição. Por quê? Porque toda traição, no fundo, é uma traição contra Deus. Por que o diabo promove a traição? Porque todo mundo que trai, primeiro trai a Deus. Você trai, você destrói um casamento. Normalmente destrói um casamento, destrói uma família. Você está destruindo o que Deus criou. Então o diabo, ele é o mal interessado que as pessoas traiam. Então eu tenho que tomar as devidas precauções, porque eu não confio em mim. Eu só posso confiar mesmo, eu não quero entrar muito na questão aqui teológica, mas a Bíblia fala que houve 2 Adãos, o primeiro e o segundo. O primeiro Adão, lá no Éden, traiu a Deus, caiu no pecado, juntamente com Eva. Quer dizer, falhou. O segundo Adão foi Jesus. E Jesus, mesmo sendo traído lá no Getsemane, não traiu. Permaneceu. Foi fiel ao Pai até o fim. E sendo pressionado no momento da morte, orando, se possível, passa esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então ele escolheu a vontade de Deus acima da dele. E assim ele não traiu o Pai. Então todos nós carregamos no nosso DNA o DNA do primeiro Adão. O DNA da traição está aqui. Mas se espiritualmente nós recebemos o Espírito do segundo Adão, que é Jesus, o Espírito Santo, então o Espírito Santo nos cura disso, nos dá poder de vencer a nós mesmos, que chama-se domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo, domínio próprio e também fidelidade. 2 frutos do Espírito Santo, fidelidade e domínio próprio. São 2 coisas que o Espírito Santo produz em nós. Quer dizer, produzir, ele nos faz enxergar que o bom mesmo é ser fiel. A pessoa que não tem Deus, ela não enxerga, ela deve me ouvir falando isso e rir da minha cara. Um bobão, ou um religioso, um fanático e tal.
um hipócrita, né? A pessoa não entende. Pois só quem tem o Espírito Santo quer ser fiel. Aprecia que a melhor coisa é ser fiel. Amém? Que a melhor coisa é você ter domínio próprio do que você dizer assim, é difícil demais, não dá para me controlar. Não dá para me controlar. Como um jogador famoso aí, uma vez dando a entrevista, perguntaram para ele, e a mulherada? É difícil ser fiel? Aí ele respondeu assim, a oferta é muito grande. A oferta é muito grande. Quer dizer, em outras palavras, eu sou fraco, elas facilitam e eu já sou fraco, aí não dá mesmo para resistir. Mas esse é o homem natural, esse é o descendente do primeiro Adão. Mas o descendente do segundo Adão, que tem o espírito do segundo Adão dentro de si, espírito de Jesus, então ele sabe que forte mesmo, não é você pegar todas e não se controlar. Forte mesmo é você dizer, não vou fazer, porque eu prefiro fazer o que é certo. Isso é ser forte. Amém?